Olha só, o Observatório Social, só para vocês terem uma ideia, antes de nós chamarmos os nossos repórteres por toda Santa Catarina, o Observatório Social é uma ferramenta a serviço da sociedade. A gente pode até dizer que funciona como os olhos vigilantes dos cidadãos, de todos nós. Tanto que uma das funções do observatório é acompanhar os gastos públicos, que muitas vezes ultrapassam a fronteira do bom senso. Muitas vezes não, quase sempre, né? As câmaras de vereadores estão gastando muito. Ficou constatado no trabalho que foi feito exatamente pelo Observatório Social. Nós vamos fazer um giro pelo estado com nossos repórteres para conferir a situação em algumas cidades. E só antecipando, antes de chamar todos eles aqui, em 2015, a Câmara de Itapema, a Câmara de Vereadores de Itapema, gastou mais do que a de Florianópolis. Eu vou começar com a Aninha Maicotti. Está aqui ela no cantinho da tela. Oi, Ana, boa noite. A Câmara de Itapema gastou mais do que a de Florianópolis. Quanto o cidadão pagou? Boa noite, Paulo. Cada cidadão de Itapema gastou R$ 120. A cidade bate todas as capitais do país e tem o legislativo mais caro, segundo o levantamento do Observatório Social. A Câmara gastou em 2016 R$ 7 milhões. Itapema tem um número bem grande de cargos comissionados. São 61 ao todo, enquanto apenas 4 servidores são efetivos. O presidente da Câmara, o vereador Xavier Legarré, afirma que a informação de que Itapema gastou mais que todas as capitais do país não é verdadeira, mas ele confirma o número de R$ 7 milhões e diz que a Câmara não diz que a Câmara é a mais cara em relação às capitais. Ele disse, inclusive, quando questionado sobre a quantidade de cargos comissionados, que o Ministério Público já entrou com ações diretas de inconstitucionalidade, questionando esse alto número de cargos comissionados e perdeu as 2 vezes. De acordo com o presidente, a Prefeitura pode repassar até 8% da arrecadação do município para a Câmara e neste ano foram repassados em torno de 6% a 7%. Agora a gente vai saber informações com a Maiara Medina de Joinville, a maior cidade do estado. Aqui na maior cidade do estado, o orçamento previsto para o ano passado era de R$ 44.780.000, o que representa aí cerca de 4,5% de toda a receita líquida do município. No entanto, até o fim do ano, a Câmara conseguiu economizar e acabou devolvendo cerca de R$ 7 milhões à Prefeitura. Ainda, segundo a assessoria da Câmara de Vereadores, cada gabinete recebe por mês cerca de R$ 3 mil, valor que é usado aí para pagar as despesas com telefone, material de expediente, xerox e outros gastos diários aí dos parlamentares. Para este ano, os servidores, em conjunto então com os vereadores, toparam o desafio de tentar economizar mais uma vez. Os parlamentares, por exemplo, já abriram mão do uso individual dos carros locados. No ano passado, essa locação aí custou cerca de R$ 380 mil. Agora a gente vai a Blumenau para saber como estão os gastos por lá. Olá, boa noite, Maiara, boa noite a todos. Aqui em Blumenau, a Câmara já trabalha com uma redução de custos. Para fazer isso, eles devem analisar todos os contratos que estão ativos aqui na Câmara de Vereadores. Eu conversei na tarde de hoje com o presidente da Câmara, o Marcos da Rosa, e ele disse justamente que esse levantamento já gerou uma economia de até 50% em alguns contratos. Isso está sendo feito principalmente na prestação de serviços, com o uso de veículos e também linhas telefônicas. Para se ter uma ideia, durante o ano passado, a Câmara de Vereadores teve um gasto de pouco mais de R$ 24.600.000. Isso para os 15 vereadores, dá uma média mais ou menos de R$ 66 per capita. Ou seja, cada contribuinte aqui da cidade precisou investir pelo menos R$ 66 para a manutenção da Câmara e desses serviços. Para ter uma ideia, o orçamento desse ano deve ser de R$ 32.400.000, a expectativa pelo menos, né? Já que é de 5% da arrecadação do próprio município. Agora, desses 24 milhões que a Câmara teve o gasto no ano passado, os vereadores conseguiram economizar pelo menos R$ 5 milhões. Eles ganharam, inclusive, mais R$ 400 mil com algumas aplicações e investimentos.
Desse total, R$ 750 mil ficaram retidos no fundo para a construção de uma sede própria, de uma nova sede para a Câmara de Vereadores. O restante, pouco mais de R$ 4.800.000, foram repassados aí para investimentos direto no município. E agora a gente vai até Chapecó. Muito bem, aqui em Chapecó, o gasto per capita ficou em R$ 47. Isso levando em consideração o balanço do ano de 2015. Sobre 2016, o gasto geral da Câmara de Vereadores foi de R$ 10.800.000, o que significa aí que é tudo dentro da normalidade, segundo o Legislativo, que atingiu cerca de 3,24% do que é garantido, do que é permitido para a Câmara de Vereadores constitucionalmente, que é de 6%. Agora, desse montante, pouco mais de R$ 9 milhões acabaram sendo destinados com gasto de pessoal, pagamento principalmente dos funcionários efetivos, cargos comissionados e também os outros assessores. Com relação às despesas de viagem e diárias com telefonia móvel, o valor gasto ficou em R$ 153 mil, gasto de gabinete, o que manteve uma média anual de R$ 7.290 por vereador. Agora, o que chama a atenção é que somente nesse ano, nos primeiros 52 dias em que muitos vereadores, depois da posse, já estavam trabalhando, dos 21 vereadores aqui de Chapecó, 8 já gastaram em diárias de viagem R$ 12.500, principalmente em viagens à capital do estado para participar de posses e reuniões, encontros com lideranças partidárias. Agora nós vamos saber como está o panorama na capital do estado, no Legislativo de Florianópolis, com o repórter Paulo Miller. Olha, a Câmara de Vereadores de Florianópolis é a terceira mais cara do Brasil, de acordo com o Observatório Social. A Câmara de Florianópolis só fica atrás em questão de custos para as câmaras de Palmas e do Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, de acordo com o Observatório, nos últimos anos os gastos por aqui só têm aumentado. Em 2015, cada morador de Florianópolis pagava para a Câmara ficar aberta R$ 96. Em 2016, esse valor foi para R$ 114. A estimativa é que neste ano seja de R$ 134. Isso falando aí o custo que cada um dos mais de 400 mil moradores pagam, porque o orçamento da Câmara é bem maior. Em 2015 foi de 45 milhões, em 2016 de 55 milhões e a estimativa é que neste ano seja de quase 64 milhões, o que representa aí 2,76% da receita total do município. E daí você me pergunta aí de casa, para onde vai todo esse dinheiro? Quase 80% vai para a folha de pagamento dos servidores. São 134 servidores efetivos, além do ano passado ter 229 cargos comissionados. Cada vereador aqui em Florianópolis recebe um salário de R$ 15 mil. Outra comparação também que o Observatório fez é que o motorista aqui da Câmara de Vereadores tem como salário base R$ 5.300, mas no final do mês ele recebe quase R$ 10 mil, isso levando em conta aí as gratificações. Na iniciativa privada, esse mesmo motorista receberia pelo mesmo tanto que ele trabalha aqui, não mais do que R$ 2.500. E outro dado, Paulo Alceu, é com relação aos gastos aqui com vasos e bandejas. Ano passado a Câmara gastou, olha só, nada menos que R$ 9 mil com vasos e bandejas. Paulo Alceu. Obrigado, Paulo. Vasos e bandejas. Aqui em Florianópolis estamos em terceiro lugar, só para colocar, em primeiro lugar está Palmas, a capital Tocantins, e segundo Rio de Janeiro. Nós estamos em terceiro com vasos e bandejas. Vereador virou profissão. Na verdade, político, né, virou profissão. A partir daí, a função exercida se transformou no quê? Interesse próprio, onde os compromissos e comprometimentos passaram a elevar os custos. Vereadores, depois da queda da ditadura Getúlio Vargas, eram cargos honoríficos. Esse é o termo. As pessoas se candidatavam visando servir a cidade. Não recebiam salários, não, apenas uma ajuda de custo. Hoje, como profissão, impõe um subsídio elevado. Não é salário que eles recebem, tá? É subsídio, esse é o termo correto. Pois vivem disso, né? Sem contar os excessos cometidos com regalias e benefícios e vasos e bandejas.
encarece o poder legislativo, é claro. Acabamos de ver, né? Acabamos de ver com o desfile dos nossos repórteres em todo o estado, uma ótima apresentação mostrando detalhes das câmaras de vereadores, as principais, o custo dessa máquina que é paga por nós. Isso vale também para assembleias legislativas, Câmara lá em Brasília, Senado, sem entrar no mérito dos demais poderes. Ou seja, pagamos uma conta alta, e bota alta nisso, e muitas vezes até indigesta diante do que é ofertado para a população.